Johan Cruyff passa para a história não apenas como um jogador excepcional e vencedor, mas também como um revolucionário do esporte. Nos anos 1970, quando viveu seu auge, capitaneou o Ajax tricampeão europeu e a seleção holandesa vice-campeã mundial em 1974, eternizada como Laranja Mecânica e conhecida por inovações táticas que mudaram o futebol. A trajetória do meia-atacante nas categorias de base do Ajax se iniciou aos 10 anos. Cruyff logo mostrou sua visão de jogo ímpar e os passes precisos que deixavam companheiros na cara do gol. No final dos anos 1960, comandados pelo lendário técnico Rinus Michels, Cruyff e seus companheiros plantaram a semente para uma das mais importantes transformações na história do futebol. O Ajax praticava o que depois ficou conhecido como futebol total. A Europa se espantava com a movimentação intensa dos jogadores e as constantes trocas de posições, combinadas com uma marcação adiantada que sufocava os adversários. Cruyff era escalado como centroavante, mas recuava para organizar o jogo, alimentar os parceiros de ataque e desnortear marcadores com dribles desconcertantes. Já amadurecido, o Ajax conquistou o tricampeonato europeu em 1971, 1972 e 1973. No mesmo ano do terceiro título continental, Cruyff fechou a transferência para o Barcelona, clube em que alcançaria status de ícone nos anos seguintes. Em 1974, o futebol total germinado em Amsterdã ganhava o mundo com a camisa da seleção holandesa na Copa da Alemanha. Cruyff era um maestro do time em que não havia posição fixa. O Brasil foi uma das vítimas da Laranja Mecânica, que passou pelos comandados de Zagallo com um convincente 2-0 na semifinal. Cruyff marcou um dos gols favoritos ao título na decisão contra os donos da casa. Os holandeses saíram na frente no placar, mas foram surpreendidos com a virada e, mesmo após marcar a história do futebol com conceitos revolucionários, voltaram para casa sem a taça. Cruyff seguiu carreira no Barça como principal figura do clube. Às grandes atuações em campo, somava-se sua clara disposição de se inserir na vida da Catalunha. Em 1974, quando nasceu seu terceiro filho, Cruyff decidiu batizá-lo como Jordim, em homenagem ao santo padroeiro da Catalunha. Como foi proibido de registrar o filho com esse nome na Espanha, já que o regime do ditador Franco impedia menções a qualquer símbolo do nacionalismo catalão, teve de viajar à Holanda para tornar oficial a homenagem. A passagem pelo Camp Nou se encerrou em 1978, com um título espanhol e um da Copa do Rei. Dali em diante, Cruyff passou pelo futebol norte-americano, antes de retornar ao Ajax em 1981, e de uma curta passagem pelo Feyenoord, de Roterdã, antes da aposentadoria em 1984. Um ano depois já estava na casa-mata, comandando o Ajax. Mas seu período de maior sucesso como técnico viria em Barcelona, após assumir a equipe em 1988. Lá, foi o arquiteto do chamado time dos sonhos, com destaques como Stoichkov, Guardiola e Romário. Em 1992, chegou à glória ao vencer o título europeu em cima da Sampdoria, e foi tetracampeão espanhol entre 1991 e 1994. O ciclo de Cruyff como técnico do Barça se encerraria em 1996, mas ele deixaria um legado do futebol ofensivo e vistoso que já apresentara como jogador. Os conceitos do Ajax e da Laranja Mecânica, que ele levou à Catalunha, serviram de inspiração para um de seus comandados no time dos sonhos. Pep Guardiola, multicampeão como técnico do Barça entre 2008 e 2012, não nega que o holandês foi um de seus mentores.